O objetivo aqui hoje é falarmos sobre políticas públicas, que, como o colega também da Guarda falou, são poucas. E além de serem poucas, as políticas públicas praticadas aqui no nosso país para combate à violência, algumas delas são ineficientes. Já não bastam ser poucas, não prestam. Então, vou mostrar aqui hoje para vocês uma quebra de mentalidade. Se eu perguntar aos senhores e senhoras aqui presentes, já estou entrando no assunto. Políticas públicas que nós iremos discutir. Minha mestre de cerimônia, se eu perguntar à senhora se você acha que a venda de bebidas alcoólicas dentro de um estádio de futebol influencia a prática de atos de violência dentro do estádio, o que é que a senhora me diria agora, antes da minha apresentação? Influencia? Temos uma opinião aqui favorável que a venda de álcool dentro do estádio influencia a prática de atos de violência. Se eu fizesse essa pergunta ao senhor, a prática da comercialização de bebida alcoólica dentro de um estádio influencia a prática de atos violentos? Ao senhor, o que é que o senhor poderia me dizer sobre isso? O senhor? 3-1. A senhora? Senhores e senhoras, estamos comentando aqui sobre um período de 2 horas de comercialização. Um estádio, aí abre os portões 2 horas antes, temos 2 horas de evento, 1h30 de eventos esportivos, ou seja, entre a abertura dos portões e o término do evento, 3h30 de consumo de álcool. Será que isso é suficiente para a prática de delitos de violência dentro do estádio? Essa é a resposta que eu trarei para vocês aqui, baseado em dados matemáticos. Outra inquietação que eu vou trazer para vocês é, hoje não é modinha, é uma medida, é uma política pública adotada pelos estados. Torcida organizada, torcida única nos estádios. É uma política pública. Será que a prática da torcida única dentro dos estádios é uma medida eficaz para combater a violência nos esportes? O senhor, mais uma vez. O senhor, palestrante. Torcida única não resolve a violência no estádio? O senhor? 2 contra, 1 a favor. Você, Bronca? Ameniza. Empatamos aqui 2-2. E, por fim, também trarei a resposta para uma outra política pública que está previsto. Todas as 3 são legislações. Só que são legislações que não são padronizadas. O que eu quero dizer com isso? Somos 27 estados no país e nenhum dos 27 usam as mesmas políticas. Bebida alcoólica. Só existe proibição em 7 estados do país. Os outros 20 comercializam bebida alcoólica. Perdão, estou nervoso. Só 7 liberam a venda de bebida alcoólica. Os outros 20 proíbem a venda de bebida alcoólica. Torcida única nos estados. 6 estados adotam essa política. Os outros 21 não adotam torcida única. E, por fim, a implementação de um juizado especial criminal dentro de um estádio. Os senhores e senhoras aqui acham que a criação de um juizado aonde o torcedor que pratica um ato delituoso, seja baseado no Código Penal ou seja baseado na Lei Geral do Esporte, se ele for detido, conduzido à delegacia dentro do estádio, julgado e processado imediatamente, essa prática vai refletir na redução da violência dentro do esporte? O senhor guarda? O senhor acha que sim. A senhora? 2 votos. Mas quem aqui já ouviu falar no GECRIM dentro de um estádio de futebol? É uma política pública que poucos já ouviram falar. Consequentemente, só o fato dela existir por si só, ela não impõe um fator psicológico de medo. Olha, não vou fazer um ato delituoso, porque se eu fizer, eu serei identificado, julgado e processado imediatamente. Amigos e amigas, essas respostas estão aqui nesse estudo. Esse estudo faz parte da minha tese de doutorado, que eu deixo de falar de dados empíricos, eu paro de discutir isso somente na revisão bibliográfica, na revisão teórica, e passo a provar com dados matemáticos. Me permitam, cadê o apontador? Nessa hora tudo some. Está aqui. Minha mestre de cerimônias, tentarei ser breve, prometo, não vou levantar plaquinhas. Amigos, falarmos sobre políticas públicas me faria reviver, se vocês acreditam aí, né, em vidas passadas, 1651. O que é que aconteceu de importante em 1951? Aconteceu a publicação de um livro chamado Leviatã, de Hobbes. Senhores, esse livro Leviatã falava basicamente sobre a questão do absolutismo. Ele falava que o Estado deveria dominar, controlar tudo. E assim, senhores, foi porque nós, seres humanos, vivíamos em um estado de natureza. O que era o estado de natureza, meu querido palestrante? Era uma situação onde qualquer desinteligência, qualquer necessidade que eu tivesse, eu resolveria na violência. Isso é o estado de natureza.
foi necessário, então, que o Estado colocasse o seu pé, ajuizasse uma parte. Olha, você, povo, vai abrir mão de um dos seus direitos para que eu, Estado, controle essa questão de conflitos. Você vai deixar de viver no estado de natureza, você vai parar de usar a força para resolver os seus problemas, porque eu, Estado, vou controlar. E de que maneira que o Estado controla a questão da violência? Com o uso da força. E aí começou-se a se criar forças públicas, se assim eu posso falar, né, de segurança, para conter essas contendas que existiam quando o ser humano vivia no seu estado natural. Amigos e amigas, isso perdurou durante quase 3 séculos, até chegarmos no século XX, início de 1900, quando esse absolutismo deu lugar ao liberalismo. O que é o liberalismo? É quando a burguesia, cansada de sofrer pelo Estado, diz assim, se rebela, fala, não, Estado, eu agora também quero ser parte do processo, eu quero decidir. Senhores, quando a burguesia assume esse poder, existe uma mudança de mentalidade, e aí o Estado abre para que o povo também diga, olha, se você fizer isso, vai ser bom para mim. Nós não estamos falando só de capitalismo, da questão do liberalismo econômico, estamos falando de uma participação popular. Senhores e senhoras, isso reflete na segurança pública, que, por sinal, só veio ser escrita em 1988 na Constituição. Desde a Constituição de 1937, essa palavra segurança pública não existia na nossa literatura, existia ordem pública. Amigos e amigas, quando você tem ali a ditadura militar, nós estamos falando da segurança nacional. Essa segurança nacional era provida por quem? Somente pelo Estado. Era uma espécie de absolutismo. O povo se rebelou, tanto que culminou com a Constituição de 1988. Olha a ditadura, você não foi boa para a gente, nós queremos agora o período republicano. O que é que acontece, senhores? Eu deixo de ter uma segurança nacional e passo a ter uma segurança pública, porque somente em 1988 surgiu o termo segurança pública. Senhores, mas entre 1988 e início do século XXI, anos 2000, vocês perceberam que a violência, a criminalidade só fez evoluir. Mostrou o quê? Olha, essa tal de segurança pública, que também não existe um conceito, só existe os órgãos que dela fazem parte, senhores, também não estava surtindo efeito. Então, a partir aí do início do século XXI, vivemos uma outra segurança, chamada segurança cidadã. O que é a segurança cidadã? É aquela segurança promovida pelo povo e também com os demais órgãos que fazem parte do Estado, não mais só o Estado, não mais só a polícia. E, inclusive, esse é um problema que nós vivemos, soldado Trindade. Tudo, a senhora falou, tudo é a polícia que resolve, tudo cai no colo da polícia. Vivemos essa mágoa, e quando está errado, porque outros órgãos contribuem. Por que eu quero falar sobre outros órgãos? Porque eu vou falar sobre o Ministério Público. Senhores e senhoras, puxando o gancho aqui para o nosso assunto, violência no futebol. Senhores, essa violência no futebol, assim como consequências da violência brasileira, essa macroviolência, ela foi refletida aqui, ó, entre o início do século XXI e os dias atuais. A violência no futebol não só cresce, como ela também nos intimida. Intimida pelo quê? Pelo seu grau de vitimização, pelo seu grau de crueldade. Senhores e senhoras, quem aqui não vai lembrar? Ano 2014, um torcedor é assassinado, vem a óbito dentro de um estádio, o estádio do Arruda, em Pernambuco, no jogo Esporte Paraná, vítima de um vaso sanitário. Senhores e senhoras, isso é estarrecedor. Isso quer dizer, senhores, que essa violência aqui, ela também precisa ser combatida, mas o Estado não estava dando conta. Por quê? Porque o Estatuto do Torcedor, criado em 2003, ele não previa nos seus artigos, e aqui os senhores que são bacharéis em Direito, ou futuros bacharéis em Direito, não previa lá em 2003, na Lei 10.731, quais eram as penas praticadas por torcedores. Ou seja, o torcedor praticava qualquer coisa, se não tivesse no Código Penal, era legalizado. Isso só veio a mudar em 2010. Com o quê? Com uma reunião, e aqui eu falo sobre o Ministério Público, ou aqueles outros órgãos, Segurança Cidadã, o Ministério Público se reuniu, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, e elaboraram uma minuta com 17 ações que iriam combater a violência no futebol brasileiro, isso em 2008. Dessas 17 ações, vou falar sobre 3. Torcida única, criação do GECRIM e venda de comercialização de bebida alcoólica dentro do estádio. Tanto que em 2010 foi publicado no Estatuto do Torcedor, no nosso país,
é proibida a venda de bebida alcoólica. Só veio acontecer isso em 2010. Até 2010, os senhores que são mais antigos, ou talvez até mais aficionados pelo esporte, frequentavam o estádio e poderiam tomar sua cerveja. No Brasil todo, senhores. A partir de 2010, isso foi proibido. Mas aí nós chegamos, Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações 2013, Lins. Vamos fazer o evento teste. Esse evento teste diz o quê? Olha, para a gente fazer eventos testes, a gente precisa ter a lei geral da Copa. A lei geral da Copa faz o quê com o Estatuto do Torcedor? Rasga a proibição da venda de bebida alcoólica. Por quê? Baseado em quê, gente? Rasgou a proibição de venda de bebida alcoólica no nosso país? Em que estudo se proibiu essa venda? Será que a partir daquele... 3 anos depois, a gente chegamos aqui ao entendimento que a venda de bebida alcoólica no estádio não faz mal. Vamos comercializar. Será que foi só isso? Amigos e amigas? Deixa eu respirar, perdão. Pois é. Pois é. Amigos, e aí 2014 rasga o Estatuto do Torcedor, Copa das Confederações, volta a permitir venda de bebida alcoólica, Copa do Mundo volta a permitir venda de bebida alcoólica. Quando acaba a Copa do Mundo, o que é que acontece? Continua a venda de bebida alcoólica? Não. Vamos voltar à proibição que era prevista lá em 2010 no Estatuto do Torcedor. E por que voltou? A Copa das Confederações vendeu, Copa do Mundo vendeu. Campeonato Brasileiro não pode, Campeonato Baiano não pode, Copa do Nordeste não pode. Aí 2015 volta a proibição. Entretanto, o governo da Bahia, através do seu governador, Jacques Wagner, assinou a Lei 12.959, dizendo assim, na Bahia, quem legisla sobre bebida alcoólica sou eu, governador do estado. Eu estou autorizando que a Bahia venda bebida alcoólica nos estádios. Então, a Bahia foi, dentre os 7 que hoje vendem bebida alcoólica no estádio, a Bahia foi o primeiro a se rebelar contra essa lei nacional, que era o antigo Estatuto do Torcedor, Lei 12.299. Mas, mais uma vez eu pergunto, com que embasamento científico ou acadêmico o nosso governador na época sancionou essa legislação? Será que tudo é achismo? Será que tudo é o pensamento particular dele? Será que foi isso? Amigos e amigas, se eu puder dizer para vocês, a literatura fala que averiguar impactos de políticas públicas no futebol é muito difícil. Primeiro, que não tem dados. E segundo, que esses impactos estão somente no campo teórico, Soldado Trindade. E outra situação é que existe um pesquisador chamado Souza Iguajanigo. Ele publicou no seu artigo dizendo, olha, eu até queria investigar os atos de violência praticados nos estádios de futebol de Salvador. Entretanto, Salvador não possui dados estatísticos, matemáticos que comprovem os seus registros de violência. Ele falou sobre Pernambuco, falou sobre Rio de Janeiro e falou sobre São Paulo. E escreveu que Salvador não tinha. Senhores e senhoras, se eu não me apresentei antes, vou me apresentar agora. Eu sou o Major Biratã, trabalho há 19 anos com futebol aqui na PMB da Bahia. Trabalhei durante 6 anos na Companhia de 7 de Abril, Lins, que toma conta do Manuel Barradas. Logo em seguida eu fui para o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, e aí continuei cuidando do Barradão, Arena Fonte Nova e Pituaçu, só já vão 16 anos. Hoje estou na Secretaria de Segurança, mas ainda presto serviços para a Arena Fonte Nova. Então, esses são 19 anos trabalhando com essa questão. Senhores, falei, minha formação é matemática. Sempre tive todos esses dados nas minhas mãos. Vou desenrolar meus estudos com base nesses dados. Meu mestrado foi com esses dados, e os mesmos dados me dão subsídio a falar sobre políticas públicas. A parte social, acadêmica e política, eu acredito que eu já tenha conversado sobre isso, mas principalmente política. Senhores, a Lei Geral do Esporte é de 2023. A Lei 14.597, ela fala no seu artigo 181 que o governo federal irá sancionar o Plano Nacional da Paz nos Esportes. E que nesse plano será adotado medidas para se combater a violência no esporte. Quais medidas? Não diz. Então esse estudo está dizendo assim, governo federal, Ministério dos Esportes, leia a minha tese, aqui eu estou provando por A mais B, e não é mais achismo, não é negócio de marketing, da minha arte. Estou aqui provando por A mais B quais são as políticas públicas que podem ser padronizadas no país. Não é mais só tais estados usam, esses daqui não usam. Os daqui tem, os daqui não tem. Todas essas 3 políticas, gente, todas essas 3, está assim. Não existe uma padronização. Eu uso, eu faço, você não faz. Por quê? Porque a Bahia faz e São Paulo não faz. Quem é que está certo, quem é que está errado? Porque a Bahia não faz e Rio de Janeiro faz. Quem é que está certo, quem é que está errado? Senhores e senhoras, me permitam adiantar aqui os slides para não ver a plaquinha
da nossa mestre de cerimônia. O estudo, toda a parte teórica, ele está embasado em artigos científicos. Essas aqui são as 3 políticas públicas que eu proponho apresentar os resultados para vocês: torcida única, juizado especial criminal e liberação de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Vamos ver quais delas impactam ou não a prática de atos violentos dentro do estádio. O nosso viés, o nosso estudo é entre intramuros, do muro para dentro. Aqui está a nossa metodologia. Senhores, foram estudados 570 jogos, desde o ano de 2012 até dezembro de 2023. 570 jogos, porque somente são jogos onde o Sport Clube Bahia ou o Sport Clube Vitória estavam atuando aqui na capital, Salvador. Jogos femininos não entraram na conta, jogos sub-20 não entraram na conta, jogos dente de leite não entraram na conta. Só jogos profissionais masculinos entre 2012 e 2023 com Bahia ou Vitória. Senhores, para cada hipótese estudada, eu tenho o período do antes e o período do depois. Por exemplo, eu falei para vocês que a bebida alcoólica era proibida aqui na Bahia. Passou a ser validada a partir de 2014, com a Lei 12.599. Então, entre 2012 e 2014, eu tenho dados de jogos, quando a venda da bebida alcoólica era proibida, quais eram as consequências, as infrações delituosas registradas naqueles jogos. E para todas as outras categorias, torcida única e GECRIM, eu tenho o antes e o depois. Sendo que o do GECRIM chama mais atenção. Porque o GECRIM eu tenho o antes, eu tenho o durante, e ela parou de novo de existir. Então eu tenho o depois, que ela deixou de existir. Senhores, todos os dados foram fornecidos mediante lei de acesso à informação, solicitada à Secretaria de Segurança. Eu recebo os dados assim, ó, nessa tabulação, com essas características. Eu tenho a data do jogo, o local, o jogo, a competição, a classificação do time. O Bahia, quando iniciou aquele jogo, estava onde? Na zona neutra, na zona de rebaixamento, na zona de classificação. E o Vitória, quando iniciou aquele jogo, estava em que zona de classificação? Eu tenho se a torcida visitante era inimiga ou aliada do time local, da torcida do time local. Eu tenho a quantidade de público, a quantidade de policiais. Senhores, eu tenho uma série de variáveis que influenciam a prática de atos violentos. E aqui eu tenho quais são as tipificações delituosas que foram registradas nos estádios nesses 11 anos de estudo. Se essa tipificação delituosa aconteceu somente uma vez, ela está aqui registrada. Amigos, o que é que eu, enquanto pesquisador, fiz? Peguei aqueles dados que vieram daquela maneira e agrupei. Por exemplo, o que é agrupar? Período do mês. Se eu tenho a data do jogo, olha, eu vou separar aqui em quinzena. Jogos que aconteceram na primeira quinzena, jogos que aconteceram na segunda quinzena. E aqui já começa a motivar o pensamento de vocês. Será que jogos que acontecem na primeira quinzena são mais violentos do que jogos que acontecem na segunda quinzena? Será que o período do mês influencia a prática de atos violentos? Senhores, jogos time, jogos que só tiveram Bahia, jogos que só tiveram Vitória. Será que jogos que só envolvendo Bahia são mais violentos do que jogos só envolvendo Vitória? Esse agrupamento faz parte do nosso trabalho enquanto pesquisador. Amigos e amigas, a metodologia, a técnica matemática, a técnica estatística é baseada no trabalho de George Jossen. Me corrijam essa pronúncia, por favor. Eu quero aprender a falar corretamente. É um trabalho atual, de 2024. Eu li o artigo dele e falei, rapaz, esse artigo é o que eu preciso. Pego a metodologia dele, aplico aos dados que eu tenho, a revisão da literatura e obtenho os resultados que vocês irão ver aqui agora. Senhores, mas que metodologia é esse que ele traz? Por exemplo, ele traz, enquanto matemático, para mim é muito fácil entender, mas eu preciso explicar para vocês que é um teste de independência condicional mediante permutação. O que significa isso? Eu quero estudar se uma variável está diretamente influenciando determinada conduta. Eu quero saber se a venda de álcool influencia a prática de atos violentos. Eu quero saber se a criação do GECRIM influencia a redução de atos violentos. Eu quero saber se a torcida única diminui a prática de atos violentos. Isso é independência condicional. Só que eu preciso fazer permutações. O que são permutações? Senhores, eu tenho 570 jogos analisados. Pode ser que essa minha amostra de 570 jogos esteja viciada, como a gente chama na estatística. Sofra uma flutuação. Então eu pego 30% do pós, substituo, jogo no antes. Pego 30% do antes, jogo no depois. Uma equação matemática. Se os resultados são iguais, senhores, se o resultado dessa permutação é igual, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que essas variáveis, elas não sofrem dependência condicional, elas são dependentes. Mas se os resultados são diferentes, elas sofrem sim influência da variável.
Determina o número de permutações, 5.000. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo 5.000 amostras de 570 jogos. 570 jogos, 570 jogos, 570 jogos, 5.000 vezes. Separo os dados em treino de teste, treino o modelo com os dados de treino. Eu pego os dados de teste, jogo dentro, acho o resultado. Senhores, essa métrica que nós utilizamos é a acurácia balanceada multiclass. Dentro dessa acurácia balanceada, que é o valor padrão, senhores, eu calculo o p-valor. Esse p-valor é a significância do dado estatístico. É isso daqui que diz se a variável influencia ou não. Amigos e amigas, eu precisava, dentro desse estudo, escolher um método de classificação. Escolhi esses 4 para estudar, para ver qual dos 4 era o que apresentava melhor resultado. Claro que a literatura apresenta outros, mas esses 4 aqui eu já sabia usar, e isso aí não é nenhum demérito, né? Vou trabalhar com o que eu sei. Amigos, a acurácia balanceada, que é a métrica que nós vamos ver daqui a pouco em vermelho, ela é a média aritmética entre a sensibilidade e a especificidade. Sensibilidade é a divisão dos dados que foram previstos corretamente pela quantidade de dados que deveriam ser corretamente tabulados. E a sensibilidade e a especificidade é justamente o contrário. É a quantidade de dados previstos errado sobre a quantidade de dados que haviam previstos errado. A partir dessa média aritmética, eu tenho, senhores... Perdão, daqui a pouco eu volto sobre isso aqui. Eu tenho... Isso daqui, ó, esse tracejado em vermelho. Senhores, esse tracejado em vermelho é a minha métrica inicial, ou seja, os meus dados originais, quando aplicado a acurácia balanceada multiclass, me dá esse resultado. Eu vou pegar agora, vou fazer 5.000 permutações. A depender do resultado, eu vou ter um grau de significância. Pego as 5.000 permutações, acho o resultado. Nesse histograma aqui, ó, cada dado desse aqui em cinza é o agrupamento de resultados iguais. Observem que, visualmente, eu tenho que mais de 50% está à direita da minha métrica inicial. O que isso significa? Significa que o meu p-valor ele é maior, né, do que 0,05. Eu tenho aqui 59% dos dados estão acima da minha métrica inicial, quando na verdade o que eu poderia aceitar enquanto estatístico era uma variável de somente 5%. Olha, se somente 5% dos dados derem acima da métrica inicial, eu afirmo, eu bato o pé e teimo com qualquer um. Aquela variável, ela é significativa, portanto, ela influencia na prática de atos violentos. Aqui, senhores, deu mais de 0,05, portanto, 59%. Aqui eu já estou dando uma noção para vocês, ó, o álcool, a venda da bebida alcoólica nos estádios, tomando essa inferência, né? A inferência é Bahia, Salvador, uma amostra que pode ser de referência para a população brasileira. A venda de bebida alcoólica no estádio não influencia a prática de atos violentos. Por quê? Porque eu tinha um período do antes, onde essa bebida era proibida, e tem os jogos após a liberação. Você faz a técnica, dá o resultado. Amigos e amigas, me perdoem se eu estou correndo, já estou nervoso, como o colega me falou, né? Quando levanta a placa, a gente fica nervoso, né? Perde raciocínio. Amigos e amigas, quando eu tenho aqui o GECRIM, os dados iniciais do GECRIM, aqui estão. Olha a métrica, a minha métrica inicial, senhores, 0,63. Se eu faço 5.000 permutações, olha a quantidade de dados, resultados dessas permutações. Cada permutação me gera um resultado, como se fosse esse. Ou seja, eu tenho aqui, ó, boa parte dos meus dados estão à esquerda. Quantos por cento estão à direita? 12% dos meus dados, dos 5.000, estão à direita. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, o GECRIM, você não contribui para a redução da violência no estádio. Não adianta eu punir, julgar e prender, julgar e processar no mesmo jogo. Não adianta. Mas claro, senhores, se eu tolero 0,05, 5% dos dados, e isso é uma situação pessoal, é do pesquisador, observem como ela está próxima dos meus 5%. Isso aqui me faz um alerta, não faz porra? Eu tenho que pensar sobre isso. Está muito próximo do que eu aceito. Primeira coisa, GECRIM só tem na Arena Fonte Nova. Eu não avaliei Barradão. Então, além de ser uma amostra, é a amostra da amostra. Porque eu só estou avaliando um estádio. Mas, avaliando somente um estádio, já me dá algo a pensar. Lembra que eu falei para vocês que o GECRIM era 3 partes? Ele não tinha, teve e deixou de existir? Amigos, quando eu pego o período que não tinha com o período
que deixou de ter, eu só vou analisar isso, o não tinha quando deixou de ter, para ver se o comportamento era igual. Olha o comportamento, senhores. Eu tenho um p-valor de 0,58, isso aqui está me dizendo que, olha, não é significativo. O período do antes que o GECRIM existia e o período depois tem o mesmo comportamento. Se eu permutar, continuar permutando, não vai surtir efeito. Então, se eu pego aquele 0,12% e faço uma comparação com os dois períodos do antes, eu bato o martelo. O GECRIM, sim, influencia a redução da violência no futebol. Claro que, nas conclusões dessa tese, eu coloco lá que o estudo precisa ser ampliado, porque eu só avaliei um estádio. Amigos e amigas, por fim, eu chego à torcida única. Se muitos dos dirigentes, baianos principalmente, dizem que torcida única é o fim do esporte, é a crucificação da segurança pública como incompetente, que não é capaz de prover a segurança do torcedor que vai ao estádio, que perde o brilho do futebol, eu não sei nem por que eles falam isso, porque aqui no estudo eu provo que renda, pelo contrário, a renda aumentou depois que a torcida única foi implementada. Quantidade de torcedores no estádio aumentou a média depois que a torcida única foi implementada. Isso, claro, só comparando o Bavis. Então, esses dados, para o promotor do evento, para o dono do clube, por si só já dizia, eu quero torcida única a vida toda. Mas não, ele joga do lado do público, é claro, né? Ele quer a festa nas arquibancadas. Mas para a segurança pública, o que importa é isso aqui, ó. Na segurança pública, senhores e senhoras, mais uma vez, eu tenho uma métrica inicial, faço 5.000 permutações dos dados e obtenho um p-valor de 0,047. Isso aqui é menor do que 0,05? É. Então aqui eu estou dizendo, afirmando e brigo com qualquer um, torcida única para o futebol baiano e tomando como referência ao futebol brasileiro é a solução para nossos problemas em clássicos. Amigos e amigas, eu concluo falando que o álcool não influencia a prática de atos violentos no esporte. Afirmo que o GECRIM, ele tem potencial para reduzir a prática de violência. Ele tem potencial, eu não afirmo aqui que ele reduz, mas que ele tem potencial, mas eu que precisaria de mais estudos, principalmente em relação a outro estádio, aqui em Salvador. E bato o pé firme que a torcida única, sim, é uma solução eficaz, eficiente, que resolve o problema da violência dentro dos estádios.